Glória a Deus! Mais do que nunca, chegamos a mais um final de trimestre. Que alegria estar com os irmãos aqui toda semana acompanhando os conteúdos do EBD na web para as lições da classe de jovens. E hoje chegamos à lição de número 13, com o sentimento de missão cumprida, trabalho prestado, conhecimento adquirido e o nome do Senhor glorificado através das nossas vidas. O tema de hoje é a vinda do Senhor, a nossa suprema esperança. Síntese: embora os descrentes zombem da promessa da volta de Jesus, os cristãos confiam na sua promessa e aguardam esperançosamente a sua vinda. Os objetivos são saber quem são aqueles que zombam da vinda de Cristo, conscientizar sobre a certeza da vinda do Senhor e compreender a necessidade de estar preparado para o retorno do Senhor. São os objetivos que os professores devem estar atentos. Lembrando que o apóstolo Pedro finaliza a sua carta relembrando aquele tema que já foi falado aqui, a bendita esperança da nossa salvação. Uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança voltada para os cristãos que estavam firmados na espera pela volta do Senhor Jesus. Esse tema da volta de Jesus e principalmente a ridicularização dos que não creem e a esperança dos que creem não é novo, estava presente ali nas primeiras décadas da igreja primitiva e permanecerá na terra enquanto o Senhor não voltar. Um certo programa humorístico de TV fez uma certa vez um quadro com um ônibus, ou melhor, uma parada de ônibus cheia de passageiros e aqueles passageiros esperando. E eram passageiros todos evangélicos e no meio deles tinha um pastor. Dava para ver pelas roupas e pela Bíblia na mão e tudo mais. E eles ficavam esperando, muito ansiosos, muito agoniados e tudo mais. E de repente, o pastor daquele grupo olha assim e diz: ele vem, ele está vindo, ele está chegando. E as pessoas começam a chorar, começam a se debater, abraçar uns aos outros, falar línguas estranhas. Veja que coisa. E é uma grande alegria naquela parada de ônibus. E aí, quando alguma pessoa diz: é o ônibus? O pastor diz: não, é Jesus que está voltando. E as pessoas todas param de chorar, ficam muito chateadas e dizem: Jesus não, a gente está esperando o ônibus 434. Jesus vai voltar toda hora. A gente não está nem esperando mais. Veja que blasfêmia. Dá vontade de rir, não é, irmãos? Mas é triste, é muito triste que um tema tão poderoso, tão sublime, na mente de muitos já virou uma piada. Mas é para cumprir-se as Escrituras, que está lá em primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 4, e o verso 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão, já estudamos a apostasia aqui, alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. E esses que têm a mente cauterizada, não adianta nem você pregar mais, pois eles estão cegos pelo próprio entendimento e fechados para a revelação da palavra do Senhor. E o apóstolo Pedro estava falando também, obviamente, para pessoas que viviam numa sociedade que não cria mais na volta do Senhor Jesus. E o texto bíblico que está na segunda epístola, capítulo 3, versículo 1 ao 10. É importante você, professor, ler, se aprofundar e discutir o texto bíblico com os seus alunos. Mas eu quero chamar a atenção do versículo 7, quando ele diz: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. O apóstolo Pedro vai começar agora a descrever o cenário de julgamento de Deus para a vida desses que não creem e até ridicularizam, blasfemam a sua volta, e a bênção de Deus, obviamente, para a vida daqueles que permanecerão fiéis. Versículo 8, sobre
ao aparente retardo da volta do Senhor. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele está se baseando no Salmo 90 e o verso 4. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. A escala do tempo, o intervalo do tempo, a linha do tempo de Deus não tem como se medir com essas medidas cronológicas nossas. O tempo de Deus não se mede pela cronologia do homem definitivamente. Então, até os advérbios, as palavras que tentam dizer que está demorado, está perto, está longe, está breve, não são suficientes para descrever esse evento que está inserido em outra escala de tempo, que é a escala da eternidade. E nós que somos seres finitos, ficamos às vezes com dificuldade de compreender isso. E só podemos compreender verdadeiramente através de uma vida transformada pelo Espírito de Deus. Vidas regeneradas apenas passam a aguardar ansiosamente a volta do Senhor Jesus. Verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos a venham a arrepender-se. E o verso 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nele há se queimarão. Mais uma vez nós temos aqui o texto vir como ladrão da noite, que está bem explícito no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus dizendo que a sua vinda será como a vinda do ladrão da noite. O que significa isso? De alguém que vem sem avisar, que chega de súbito, de repente, e pega os despreparados de surpresa. Assim também será a volta do Senhor. É importante chamar a atenção da expressão dia do Senhor, é uma expressão polissêmica, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Numa visão judaica se referia à vinda e à permanência do Messias aqui na terra. Então, para o judeu, isso se refere tanto à primeira como à segunda vinda do Senhor. No nosso caso, que cremos que Jesus, obviamente, é o Messias. Esse dia do Senhor são aqueles dias imediatamente anteriores ao segundo advento de Cristo, a sua parousia, como nos diz a palavra grega, quando ele voltar a este mundo em glória. Outra coisa interessante chamar a atenção no versículo 10 é o significado da palavra estrondo, que do grego aí é uma onomatopeia, que se refere a eventos barulhentos como o sibilar de uma serpente, o bramido das águas perturbadas do mar, por exemplo, o estrondo de um trovão, o zunido de uma flecha passando no ar, o crepitar de uma chama, de uma labareda de fogo. E quando Pedro usa essa ideia de que a vinda do Senhor virá como estrondo, talvez ele está querendo justamente reunir todas essas figuras de linguagem para mostrar que realmente a volta do Senhor vai vir sim com juízo e com eventos catastróficos naturais, como juízo para a vida daqueles que blasfemam e ridicularizam a vinda do Senhor. Ele mostra que os céus se passarão, os elementos ardendo se desfarão, a terra se queimará, pois na Bíblia nós temos essa ideia da segunda vinda do Senhor com o juízo, ela será acompanhada de fogo. O fogo trará juízo, como nós vemos também de forma bem explícita no livro de Apocalipse. Essa ideia de pessoas que não criam na vinda do Senhor e tratavam isso com ridicularização também não é muito nova. Lá em Isaías capítulo 28, do versículo 14 ao 22, nós vemos um texto de pessoas que não estavam nem aí com nada, muito menos com a palavra da aliança e com a volta do Senhor. E você pode ler aí esse texto e entender um pouco disso. No versículo 17, por exemplo, o Senhor diz: regrarei o juízo pela linha e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira e as águas cobrirão o esconderijo. O vosso concerto com a morte se anulará, a vossa aliança com o inferno não subsistirá. Quando o dilúvio do açoite passar, então sereis oprimidos por ele. Veja que expressão poética, dilúvio do açoite. Pois o povo já tinha aquela visão do dilúvio como um evento, um agente de juízo de Deus, o dilúvio por água, na geração de Noé. E aqui nós vemos Deus falando outro tipo de dilúvio, o dilúvio do açoite, desses eventos catastróficos, de onde o homem não poderá fugir
quando o Senhor vier a julgar, obviamente, a terra. É importante você, professor, usar esses textos, usar essas comparações com o seu aluno. A heresia que estava inserida ali na igreja, como nos mostra o capítulo 1, ou na cultura onde a igreja estava inserida, era essa pergunta de sim, mas quando é que o Senhor vai voltar? Que ele falou e já estamos esperando isso há tanto tempo e ninguém vê nada. Gerou-se um incômodo no meio do povo justamente porque eles não compreenderam as palavras que o Senhor Jesus deu e interpretaram ela de forma literal. Como nós vemos, por exemplo, no Evangelho de Mateus, capítulo 10 e o versículo 23, quando, pois, os perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Veja outro texto, nesse mesmo Evangelho, escrito por Mateus, capítulo 16 e o versículo 28, o Senhor Jesus diz, em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E ainda o capítulo 24 e o versículo 34, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E veja o que diz o versículo anterior. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Que coisas? Aqueles eventos que estão no sermão profético do princípio das dores, que é o capítulo 24 de Mateus, que os teólogos consideram como um mini apocalipse do Novo Testamento. Veja que coisa, o Senhor Jesus estabeleceu um intervalo de tempo que muitos interpretaram de forma literal e começaram a ficar inquietos. Olha, ele disse que essa geração não ia passar sem que as coisas não acontecessem. Ele disse que a gente não ia terminar de percorrer a cidade de Israel e tudo isso iria acontecer. E agora? Mas a explicação também está na própria Bíblia. E o apóstolo Paulo vai escrever o capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios e o capítulo 4 da primeira carta aos Tessalonicenses para explicar justamente o significado dessas palavras do Senhor Jesus. Nós entendemos que o tempo de Deus definitivamente não é o nosso tempo. E o que há de vir virá e não tardará. Aleluia. Fica isso como sugestão também para você trazer na sua aula. Nós não queremos ser repetitivos lendo e citando o que já está no texto, pois obviamente os queridos professores já estão atentos a tudo isso. É importante chamar a atenção para 3 coisas que o apóstolo Pedro deixa claro quando escreve esse capítulo 3, final da epístola, segunda. Primeiro é que o tempo de Deus é diferente do nosso. Isso está claro no comentário da lição. Segundo, que a promessa de Deus não está atrasada. Nós não temos poder para qualificar a promessa de Deus baseada em nosso tempo. E terceiro, que essa aparente demora não é uma demora, mas é a longanimidade de Deus, dando oportunidade para que muitos dos que ainda não aceitaram a Cristo o aceitem como Senhor e Salvador das suas almas e possam também vir a desfrutar da vida eterna. Outra coisa que quero chamar a atenção é que aguardar a volta do Senhor Jesus não é simplesmente ficar esperando, mas envolve uma postura ativa e efetiva. Como o crente deve aguardar a volta do Senhor Jesus? Citarei aqui apenas Romanos capítulo 13 e os versículos 11 a 14. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Olha aqui Paulo tentando utilizar a escala do tempo, mas de forma espiritual para mostrar que sempre a volta do Senhor está próxima. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e nem em inveja. Vida santa. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhas cuidado da carne em suas concupiscências. Isso é esperar a volta do Senhor Jesus. Não é ficar só dizendo Maranata, Maranata, mas viver uma vida de pecado. Antes de tudo, uma vida santificada, uma vida que se esforça para viver em santidade, é uma vida que espera definitivamente a volta do Senhor Jesus. E ao longo da lição você tem, no terceiro ponto, obviamente, um tópico inteiro para falar sobre a conduta
dessa espera, que não é uma mera passividade. Aí você deve usar esses textos, que podem ser até um exercício em classe ou em casa, para os estudantes, de repente, criar um traço de perfil identitário daquele que aguarda a volta do Senhor Jesus. Aqueles que não acreditam na volta do Senhor Jesus, interessantemente, eles têm outra filosofia. Aproveite o momento, aproveite a vida. Ela passa rápido. Até aquela expressão latina bem conhecida, carpe diem. Aproveite, aproveite, aproveite. Aproveite o momento. E realmente, pessoas que ficarão aqui têm que aproveitar o momento, pois passarão a vida de sofrimento. Mas aquele que aqui sofre, conhece aquele texto que diz que a leve e momentânea tribulação que sobrevém sobre nós não pode ser comparada com o peso eterno da glória excelente que há de ser revelada em Cristo Jesus. Isaías capítulo 66 e o versículo 16. Porque com fogo e com sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Os que se santificam e se purificam nos jardins uns após os outros, os que comem carne de porco, abominação, e o rato juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. O tempo vem em que ajuntarei todas as nações e línguas, e virão e verão a minha glória. Juízo para aqueles que ridicularizam, juízo para os que blasfemam, juízos para os que não aguardam, mas glória, honra e vida abundante para a igreja que persevera aguardando a bendita esperança. Então, gratos a Deus, encerramos mais um trimestre, louvando a Ele por tudo que Ele tem feito e pelo que Ele fará. Lembrando então do texto áureo que está no versículo 9 do texto da leitura bíblica. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Estamos felizes pela sua vida, querido professor, querida professora, e nossa oração é para que Deus continue inflamando em seu coração o amor pela palavra, que através da sua vida muitas outras vidas sejam alcançadas e que possamos povoar o céu através do Evangelho do Senhor Jesus. Não esmoreça, não se enfraqueça, não se entristeça com as lutas desta vida, pois por um pouquinho de tempo o que há de vir virá e não tardará. Quero fazer uma oração agradecendo a Deus por mais um trimestre. Senhor Deus e Pai, te louvamos pela oportunidade de te servir com os nossos dons, te servir com os nossos talentos. Te agradeço pela existência de cada escola bíblica dominical espalhada em nossas congregações. E também por todas as outras igrejas que se comprometem com o ensino da palavra e que acompanham aqui os subsídios do EBD na web. Abençoa todos aqueles que estão envolvidos com este trabalho. Abençoa todos os professores, alunos, dirigentes de escola, liderança da EBD, os nossos pastores. Deus, o ministério da tua casa. Continua derramando a tua bênção sobre todos nós. Que possamos continuar te servindo com alegria e aguardando a bendita esperança da glória que há de ser revelada em Cristo Jesus, através de ti, Senhor. Te louvamos porque o Senhor tem nos dado o conhecimento da tua palavra. Te louvamos por mais um trimestre concluído e a ti, Senhor, tributamos toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe conceda, meu irmão, mais um excelente trimestre, hein? Já vem outro aí. Só dá tempo de beber um copo com água e respirar e já tem mais trabalho nos esperando. Voltamos na próxima semana, se o Senhor permitir. Um abraço a todos e a paz do Senhor.